Olá, seja muito bem-vindo. Essa é a primeira videoaula de circuitos elétricos em corrente alternada, pelo Instituto de Educação IEMAC. Eu sou o professor Tiago e essa aula é sobre trigonometria básica. Para iniciar essa matéria, vamos falar um pouco sobre círculo trigonométrico. Nós podemos ver que aqui nós temos dois eixos, né? E esses eixos são denominados como o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas, sendo esse eixo das ordenadas o y e o eixo das abscissas o x. Correto? Então, logo aqui ao lado, podemos ver que nós temos um círculo trigonométrico com os valores, né? Os valores de ângulo, considerando aqui nesse ponto, ponto A, como a origem. Então, partindo desse ponto aqui, nós temos 0 graus, e seguindo aqui no sentido anti-horário, nós temos aqui 90 graus, terminando aqui o primeiro quadrante, certo? Então, passando para o segundo quadrante do círculo trigonométrico, nós temos o ângulo de 90 a 180 graus, denominando aqui o nosso segundo quadrante. Nós temos do 180 ao 270, nós temos o terceiro quadrante. E do 270 à origem novamente, ao 360, nós temos o quarto quadrante. Outra coisa boa a se considerar é essa parte azul aqui, é o R. Estamos considerando ele aqui como um R igual a 1, mas ele pode ser qualquer valor. Mas para efeito didático, nesse momento, estamos considerando ele como igual a 1. Então, aqui a gente pode converter esses valores em ângulos para radianos. Então, isso é muito importante, isso é muito usado nos cálculos para eletricidade. Essa parte de converter ângulos para radianos. Então, aqui nós temos uma breve comparação dos ângulos com o radiano, né? 90 graus aqui, π sobre 2. 180 é igual a π. Mas a gente vai ver logo à frente como fazer essa conversão. Então, se você pegou aqui e ainda está em dúvida, nossa, eu estou vendo aqui esse círculo trigonométrico, já tá em radiano, estava em ângulo, agora está em radiano. Então, aqui nós temos uma comparação, né? O valor de π, ele vale 180 graus. Então, se o valor de π vale 180 graus, você consegue, através disso, obter qualquer valor para os ângulos, né? Então, a partir dessa comparação, poderemos obter qualquer valor. Então, está aqui, a conversão de graus para radianos. Para converter os graus para radianos, a gente pode usar essa regra de 3, onde x será a medida de 60 graus em radianos. Então, você pega 180 graus, coloca aqui, equivale a π radiano. Você quer um valor qualquer, nesse caso nós estamos usando o exemplo de 60 graus, colocamos o valor de x. Multiplicando o cruzado aqui, nós temos 180x. Multiplicando o cruzado aqui, nós temos 60 π radiano. Então, 180x é igual a 60 π. Isolando x, podemos passar o valor de 180 dividindo. Então, fica 60 vezes π sobre 180. E nesse caso, fazendo a redução aqui, chegamos no resultado de π sobre 3. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o ângulo 60 graus equivale em π radianos em π sobre 3. Então, π sobre 3 radianos. Certo? Beleza? Aqui nesse lado a gente pode ver uma tabelinha em que a gente pode ver algumas conversões diretas, aqui como 360 é igual a 2π. E 180 é igual a π radiano. E assim por diante. Você pode usar isso aqui para comparar, ou então você pode fazer o cálculo assim como você achar melhor. Aqui, dois exemplos de conversão de graus para radianos. Então, vamos primeiro converter 300 graus em radianos. Vamos utilizar essa regra de 3 que a gente acabou de usar, né? Fazendo de novo aquela comparação. 180 π, 180 graus é igual a π radiano. E 300 graus é igual a x, é o valor que você quer descobrir. Então, multiplicando o cruzado, nós temos 180 vezes x, aqui embaixo, isso, e 300 vezes π, 300 vezes π. Eu quero descobrir o valor de x, então eu isolo ele, deixo ele isolado e passo o valor de 180 dividindo. Fica 300 vezes π dividido por 180. Fazendo a redução aqui, a divisão, nós chegamos no resultado igual a 5π sobre 3.
Então, bem facinho aí, né? Exemplo 3. Agora a gente vai fazer uma regra inversa. A gente não quer saber quanto que vale em radianos um ângulo. A gente quer descobrir o ângulo de acordo com dado um valor radiano, certo? Pegamos esse valor aqui de 3π sobre 4 radianos e converteremos em graus, utilizando a regra de 3. Então, fazemos da mesma forma. 180 graus é igual a π radianos e x é igual a 3π sobre 4. Então, você quer descobrir agora o valor do ângulo, né? Você não quer mais descobrir o valor do radiano como era nesse outro exercício. Quer descobrir o valor do ângulo. Então, fazendo a multiplicação cruzada, eu tenho 180 vezes 3π sobre 4 é igual a x vezes π radiano, certo? Então, fazendo aqui a multiplicação de 180 vezes 3 e dividido por 4, nós chegamos num ângulo de 135 graus. Então, veja bem, não confunda converter de graus para radianos e de radianos para graus. Então, a mesma regra é usada, mas você não pode confundir uma coisa com a outra. Nesse primeiro exercício, a gente converteu 300 graus em radianos. Nesse outro exercício, nós convertemos o valor em radianos para graus. Esse círculo trigonométrico aqui, por meio do raio, podemos aqui então desenhar um triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um dos lados, um dos seus ângulos internos, marcando 90 graus. Então, por meio aqui do raio e traçando uma paralela ao eixo Y, conseguimos desenhar um triângulo retângulo. E as relações entre o triângulo retângulo, aqui pelo Teorema de Pitágoras, conseguimos ver algumas relações que tem entre os seus catetos, tanto adjacente como oposto, e a sua hipotenusa. Então, pelo triângulo de Pitágoras, podemos ver que a hipotenusa ao quadrado ela vai ser a soma dos catetos ao quadrado, ou seja, do cateto adjacente ao quadrado mais o cateto oposto ao quadrado. Dessa forma, podemos manipular a fórmula e encontrar outros jeitos de resolver, passando então a raiz quadrada em cima dos dois lados da equação e eliminando o quadrado da hipotenusa, deixando somente o quadrado sobre os catetos adjacente ao quadrado mais o cateto oposto ao quadrado. Aqui nesse canto podemos ver um exemplo bem simples, em que você não tem nenhum ângulo aqui desenhado, a não ser o ângulo de 90 graus. Então, portanto, esse é um triângulo retângulo. Então, podemos aplicar o Teorema de Pitágoras. Pelo Teorema de Pitágoras, podemos então definir que x ao quadrado vai ser 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Então, fazendo aqui 12 ao quadrado vai ser 144, 9 ao quadrado igual a 81. Somando os dois, 225. Passando a raiz quadrada sobre os dois lados, temos um resultado que x é igual a 15. Então, por meio da fórmula, por meio do Teorema de Pitágoras, conseguimos descobrir o valor de um dos lados do triângulo retângulo. A próxima razão que a gente tem é a razão trigonométrica. É quando a gente começa a relacionar os ângulos internos do triângulo retângulo com os catetos e a hipotenusa, podendo então encontrar o ângulo alfa por meio dessas relações. Seno de alfa seria o cateto oposto ao alfa, nesse caso, esse aqui é o cateto oposto ao alfa, sobre a hipotenusa, que é o lado maior. O cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente de alfa, que é esse cateto que está ao lado do ângulo alfa, sobre a hipotenusa, que é o lado maior. E a tangente de alfa vai ser o cateto oposto ao ângulo sobre o cateto adjacente ao ângulo, desta mesma forma. Deste lado aqui, podemos ver uma tabela em que os ângulos mais simples são definidos o seu valor de seno, cosseno e tangente. Esse valor aqui, geralmente, os alunos têm que decorar. Aqui uma tabela de apoio para que possa resolver mais rapidamente os exercícios, né? Então, aqui, atribuindo valores de A alfa, fazendo o seu seno, aqui nós temos os valores dos ângulos. Então, o seno de 30, nesse caso aqui, podemos cruzar a tabela que o seno de 30 é meio. Então, o seno de 180 é igual a zero. Então, você pode usar aqui, a seu gosto, essa tabela como apoio para resolver os exercícios. Chegamos ao fim da primeira videoaula.
Faça os exercícios propostos desse slide e na próxima aula faremos uma breve revisão sobre números complexos. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser.